Queridos, eu queria dizer para vocês que prosperidade não é algo que você conquiste por mágica. Aliás, a gente vive hoje num tempo, chamado de tacocracia. Já ouviu falar sobre esse termo? Taco no grego significa rápido. Então é a tirania das coisas rápidas. É o fast food, é a internet que tem que ter banda larga rápida, não é? Você vai para um curso, você logo pergunta, escuta, vai demorar muito? Se o culto demorou um pouquinho mais, você já fica incomodado. E as pessoas pensam que as coisas podem ser absorvidas e assimiladas num estalo de dedos. Eu queria dizer para você que uma vida de sucesso, ela é como uma estrada. Um percurso que você faz ao longo da sua vida como um todo. Entenda isso. Sucesso não é algo que se conquista de uma hora para outra. Você pode até ganhar na loteria de uma hora para outra. Mas geralmente as pessoas que adquirem muito rapidamente qualquer coisa, perdem com a mesma velocidade. Então eu quero que você imagine comigo o sucesso como uma estrada. Mas deixa eu ir um pouco além nessa figura. A estrada do sucesso, querido, não é como uma Bandeirantes, com muitas pistas, uma pista reta, sem muitas curvas. Eu quero que você imagine a estrada do sucesso como uma estrada velha de Santos, cheia de curvas, perigosa. E muitas vezes trilhar essa estrada durante a noite ou numa neblina é perigoso. Sim ou não? Para isso, a gente precisa, sabe aquelas plaquinhas que ficam colocadas ali ao longo da pista? Sinais importantes, outras, não só as que estão no chão, mas as que estão em cima também, que avisam curva em nível, curva em cotovelo, sinuosa, seja lá o adjetivo que você vai usar. Estes sinais que vão nos mostrar não só a direção, mas a velocidade com a qual devemos conduzir o nosso carro, são sinais na estrada do sucesso que Deus coloca na sua vida e que eu quero hoje refletir com vocês sobre alguns deles muito importantes. Entenderam a metáfora? Sim ou não? Diga assim: o sucesso não vem no estalar de dedos. Digo, sucesso é uma estrada que se constrói ao longo da vida inteira. Amém? Eu quero dizer para você que o primeiro tipo de placa muito importante para você observar, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida em tudo, são as pessoas. Diga assim: pessoas são placas de indicação para o sucesso ou para o fracasso. Sim ou não? A gente aprende olhando para os outros. Não só com os acertos, mas também com os erros. Então, Deus vai colocar pessoas na sua vida para quem você deve olhar e a quem você deve observar e sobre quem você deve refletir. E se você for um sábio observador, você vai ser uma pessoa de sucesso. Eu quero dizer que a gente pode fazer inúmeras reflexões a respeito de pessoas, mas eu quero dizer que há dois tipos de pessoas no mundo. Eu quero olhar por essa ótica. Dois tipos de pessoas: os libertadores e os cativos. Olha para a pessoa do teu lado e diga: tem dois tipos de pessoas:
os libertadores e os cativos. Os cativos são aqueles que ficam pelo caminho. Os libertadores são aqueles que completam a jornada. Pergunte para a pessoa do teu lado, que tipo de pessoa você deseja ser? Porque você vai encontrar na vida, em qualquer área que você vá abordar, gente que vai te dar justificativas porque fracassou. Ah, eu não tive sorte, ou eu fui criado numa família que não me deu condições. Ah, eu tive um problema financeiro, eu tive uma bancarrota. Mas você já leu a vida desses indivíduos que são milionários, bilionários? Você já leu a vida deles? A maioria já passou por bancarrota, falência, concordata naquela época, né? E foram pessoas que conseguiram dar a volta por cima. Por isso que eu digo, a estrada do sucesso, ela não é uma estrada reta. Vai ter momentos de subida, vai ter momentos de noite, vai ter momentos de neblina. Passar por crise não é o que determina se você vai ser bem-sucedido, não. É a maneira como você encara. Cativos ficam pelo caminho, se justificando porque não conseguiram ser bem-sucedidos. Libertadores, a despeito das perdas, dos solavancos, das agruras, das intempéries da vida, não desistem. Tentam e lutam até vencer. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: que tipo de pessoa você quer ser? O apóstolo Paulo disse assim no final da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Todos nós temos lutas para combater, mas nós precisamos combater o bom combate. E ele disse: acabei a carreira. Diga para a pessoa do teu lado: vencedores completam a carreira. Diga: libertadores completam a carreira. E ele disse: e no final de tudo, eu não me tornei uma pessoa amarga, que reclama da vida, que fica olhando para o passado e lambendo as feridas. Não, eu guardei a fé, continuo crendo como cria no princípio. Diga assim: tem dois tipos de pessoas: libertadores e cativos. Então, cativos, queridos, são as pessoas que se deixam aprisionar pelos baques da vida. Eles não conseguem se libertar das experiências passadas. Vamos combinar aqui. Tem alguém aqui que não tenha tido experiências ruins no passado? Tem alguém aqui que não tenha lembranças ruins? Sim ou não? A vida não é fácil, as pessoas nos decepcionam, as circunstâncias muitas vezes são muito mais difíceis do que a gente imagina, as coisas acontecem quando a gente não espera. Agora, a maneira como você reage é que faz de você um cativo ou um liberto. Diga assim: libertadores são livres e mestres da liberdade. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que entender uma coisa: não pode ficar alimentando lembranças do passado que te inabilitam, que te atrasam, que te distraem, que absorvem a sua energia. Porque enquanto você está olhando para trás para chorar, para reclamar, você está deixando de usar a tua energia para ir para frente. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: olha, você tem que decidir. Você quer vencer ou quer ficar choramingando? E eu vou te dizer uma coisa, querido: isso tem que ser uma decisão na tua vida. É natural você sentir dor. É natural você passar por momentos de tristeza. Só que a tristeza, ela pode
ser prolongada e dominar a sua vida por completo. Libertadores, eles sofrem o luto, mas lavam o seu rosto e seguem adiante. Davi cometeu um erro grave com Betseba. Você conhece a Bíblia, você sabe da história. Ele adulterou com a mulher de Urias. E não só adulterou com a mulher de Urias, como o mandou para a batalha, para morrer. Por uma razão simples. Ela engravidou de Davi e ela seria apedrejada. Então Davi falou, bom, não tem jeito. E o filho que ele gerou em Betseba, Deus falou, ele vai morrer. E quando nasce o menino, por algum tempo, o menino ainda tem aquela saúde frágil. E Davi jejua para que Deus perdoasse o seu pecado e mantivesse o menino vivo. E ele jejuou e lutou. Quando o menino morreu, ele lava o seu rosto e diz, eu não irei mais a ele. Ele não virá mais a mim, mas eu irei até ele. E a partir desse dia, ele seguiu adiante. E Deus lhe perdoou, lhe deu um segundo filho, Salomão, de Betseba, né? Que foi o rei. Então, nós precisamos saber lidar com as derrotas, com os baques, com os erros, porque libertadores fazem isso. Amém? Diga assim, cativos discutem a dor. Libertadores destroem a dor. Amém? Sabe, libertadores, queridos, são placas. Pessoas que têm essa marca na sua vida são placas indicadoras do sucesso. É para esse tipo de gente que você tem que olhar. Não fica olhando para gente que fica chorando e reclamando e achando que a vida é terrível. A vida não é fácil. Mas quem anda com Deus, quem tem fé, sabe que pode ser mais que vencedor. Amém? Glória a Deus. Então é muito importante você se cercar de pessoas libertadoras e não de pessoas cativas. É muito importante você observar, aprender com pessoas libertadoras e não se influenciar por pessoas cativas. Mas, sobretudo, é muito importante que você se torne um libertador. Porque quem é um libertador, ele vai adiante. Quantos aqui hoje querem, nós vamos orar no final, querem deixar para trás tudo aquilo que te aprisiona, tudo que é uma cadeia emocional na tua vida, qualquer impedimento que está evitando que você siga para o sucesso nessa estrada sinuosa, porém que tem um final feliz. Amém? Segundo tipo de placa para onde você deve olhar, se você quer seguir a estrada do sucesso, diga assim, inimigos são placas de indicação de perigo. Se você está andando numa rodovia como essa, perigosa, e você não vê as placas de perigo, o que vai acontecer com você? Desastre, acidente. Inimigos na nossa vida são placas, são indicadores de perigo. Mas eu quero que você saiba que você pode olhar para os inimigos de duas maneiras. Em primeiro lugar, achando que eles são impedimentos para você completar a jornada. Mas em segundo lugar, você pode olhar para eles e dizer, isso é uma indicação de perigo. Mas na verdade, olhando para eles, eu posso aprender, me fortalecer para completar a jornada. Amém ou não? Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, todo mundo tem inimigo. Você sabia disso? Jesus reconheceu isso. Jesus disse assim, não vos deu Moisés a lei, contudo,
nenhum dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Jesus está reclamando que existiam pessoas que eram suas inimigas. E a gente precisa entender alguns fatos sobre os inimigos. Eu quero falar de alguns deles. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: você sempre teve e sempre terá pessoas que não gostam de você. Mateus 10, 22 diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus está dizendo para os discípulos dele: olha, vocês estão ligados a mim, tem um preço a pagar. Quem não gosta de mim não vai gostar de vocês. Vocês já perceberam isso? Como as pessoas se juntam e as pessoas avaliam as outras meramente por aquilo que elas são. Por exemplo, quem não gosta de crente, bastou o indivíduo ser crente, eles já rotulam: não gosto do fulano. É ou não é? E as pessoas então se juntam muitas vezes contra o servo de Deus, contra o empresário, contra o menino que está na escola, às vezes simplesmente porque ele é diferente, recebe bullying. Ou seja, desde que a pessoa é pequena, o pai muitas vezes ele quer proteger o filho. E ele acha que ele pode proteger o filho de todo tipo de bullying. Não, saiba de uma coisa: você não tem que proteger o seu filho, você tem que ensinar o seu filho a se defender. Porque ele vai ter na vida inteira dele adversários. Gente que não gosta dele, gente que vai fazer de tudo para ele cair, ficar para trás. Diga assim: o seu inimigo é alguém que se ressente do seu sucesso. No livro de Esdras, capítulo 4, versículo 15, a Bíblia diz assim: alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Quando o povo de Israel foi para a Babilônia, eles ficaram 70 anos no exílio. E depois o imperador Ciro, o persa, quando ele chega para tomar a Babilônia, literalmente a Babilônia cai num dia. Ele desvia o rio Eufrates, que passava por dentro da cidadela da Babilônia. E estava havendo um grande banquete durante uma semana, e o povo bebendo, e os persas entraram e destruíram aquela cidadela. E Ciro, quando ele vem como novo senhor, ele é encontrado por Daniel, o profeta, que mostra para ele o livro de Isaías, mostrando que Deus havia profetizado, mais de 150 anos antes, que ele viria pelo nome. Isaías chama Ciro pelo nome, dizendo que ele viria e que seria o pastor nas mãos de Deus, que libertaria Israel. E ele de fato assinou um decreto para que o povo de Israel pudesse voltar. Zorobabel leva uma grande leva de judeus de volta a Jerusalém. Mas quando o povo lá chega, a cidade está destruída. As muralhas estão derrubadas. O templo havia sido destruído pelos babilônios. E eles começam então a reconstruir. Mas meramente por eles estarem lá para reconstruir o templo e os muros, o inimigo se levantou e colocou gente que, passando reinos e reinos, continuaram como adversários. Você tem aquele tipo de pessoa que não larga o teu pé por nada? Tem alguém que tem essa pessoa que te persegue de graça? Querido, ninguém chuta cachorro morto. Olha para a pessoa do teu lado e diga: o teu inimigo, ele está ressentido com o teu sucesso. Aí você pode dizer: mas eu, bem sucedido, eu estou numa pior aqui, querido. Mas ele olha para você e reconhece em você algo que talvez você não reconheça. Ele diz: se eu não fizer algo contra ele, ele vai se levantar além do que eu estou. Então você precisa entender: ou você vai olhar para o teu inimigo e vai ficar: eu não consigo vencer por causa dele. Ou você vai dizer:
Faz parte. Amém. Olhe para a pessoa do teu lado, diga, o seu inimigo. Pode aplaudir. Diga, o seu inimigo se ressente do seu sucesso. O seu inimigo, querido, é alguém que ataca a sua fraqueza. O seu inimigo vai sempre observar a sua fraqueza e vai atacar a sua fraqueza. A pessoa que te ama, não. Ela conhece a tua fraqueza, mas releva. Mas o teu inimigo, ele procura enxergar a tua fraqueza para atacar ali. Diga para a pessoa do teu lado. Pessoas bem-sucedidas aprendem a lidar com o inimigo. Vocês se lembram da história de Sansão? Sansão era um homem imbatível. Ele tinha uma força sobrenatural. Ele era um guerreiro que nunca tinha derrota. E desde aquele tempo, judeus e filisteus brigavam. Aliás, eles estão até hoje. Sabe quem são os filisteus? Faixa de Gaza. Palestinos, filisteus, é esse povo. Desde aquele tempo, aquela região, né, da praia, da faixa de Gaza, era dominada por filisteus, os inimigos viscerais de Israel. E Deus levantou um camarada que tinha uma força sobrenatural, dada por Deus, que não tinha para ninguém. Só que mesmo Sansão tinha uma fraqueza. Qual que era a fraqueza de Sansão? Mulher. A fraqueza dele é que ele era tão forte que ele achava que ele era imbatível, invencível. E o inimigo falou, não é possível, esse camarada deve ter alguma coisa sobrenatural. Ninguém é forte naturalmente assim. E usaram uma mulher. E Dalila descobriu o segredo de Sansão. E quando o seu cabelo é cortado, Sansão se tornou uma pessoa natural. É isso que o inimigo faz. Ele te observa, te inveja, te cerca, e quando você menos espera, ele te dá um bote. Mas eu quero te dizer, querido, que aos olhos de Deus, o teu inimigo não é aquele que vem para te destruir, é aquele que vem para te fortalecer. Amém ou não? Saiba de você isso, que toda vez que Deus quer te promover, Ele permite que venha o inimigo. Se não tivesse Golias, não tinha um rei Davi. Talvez Davi tivesse se tornado uma pessoa normal. Mas porque ele enfrentou Golias, ele se tornou o grande rei Davi. Qualquer pessoa na história sabe quem foi rei Davi. Por quê? Por causa de Golias. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, não peça para Deus tirar os seus inimigos. Diga, peça para que Deus te treine através deles. Amém ou não? Quem aqui tem alguém que está te perseguindo, é carne de pescoço na tua vida? Levante a mão. A partir de hoje você vai parar de olhar para essa pessoa e achar que ela vai te derrubar. A partir de hoje você vai dizer, ela vai ser instrumento de treinamento de Deus na minha vida, para a honra e glória do Senhor. Amém. O seu inimigo, querido, é alguém que quer discutir os seus fracassos do passado e não o sucesso do seu presente e do seu futuro. Mas olha o que Deus disse para você lá em Isaías 43, 18 a 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Que Deus está dizendo para aqueles que nele creem, que Ele abre um caminho novo. Deus fala, para de olhar para o passado.
Para de olhar para os seus erros do passado, porque Deus é um Deus de restauração e de recomeço. O inimigo vai sempre te acusar, mostrar suas falhas, porque ele quer que você permaneça como um indivíduo encarcerado, cativo. Deus não, Deus fala, para de olhar para trás. Eu estou fazendo uma coisa nova, eu vou fazer um caminho novo no deserto, um caminho no ermo. Eu vou fazer na tua vida. Diga para a pessoa ao teu lado, para de olhar para trás. Deixa Deus mostrar o caminho novo na tua vida. E o mais lindo de tudo isso que a Bíblia diz lá em Deuteronômio 24, que Deus luta com você e por você. Deuteronômio 24 diz assim, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós, contra os vossos inimigos, para vos salvar. Amém? Glória a Deus, queridos. Não fique olhando para trás, não deixe que qualquer pessoa que se levante para apontar os seus fracassos do passado, determine o seu presente e o seu futuro. Amém? Diga assim, o meu Deus é um Deus de recomeço. É um Deus de graça. É um Deus de misericórdia. O terceiro tipo de placa, e essa placa você tem que olhar com muito cuidado, porque é uma indicação certeira, absoluta, objetiva, de um caminho de sucesso. Diga assim, sementes são placas de indicação para o sucesso. Como eu falei, a gente vive nesse tempo, né? Desta agora você vai aprender esse termo, né? Tacocracia. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para agora, tudo tem que ser para ontem. E na vida cristã a gente aprende que quando Deus tem promessas, Ele primeiro espera que você semeie pela fé. E você já teve a oportunidade de ir num campo onde alguém semeou? É de uma vez? Como é que acontece o processo da colheita? Primeiro você lança a semente. Se você não, diga assim, se você não semear, não tem colheita. Amém ou não? Segunda coisa que você precisa aprender é que a colheita está sempre ligada à semeadura. Você pode colher abacate se você semear semente de laranja? Sim ou não? Não, por quê? Porque cada semente tem um código genético. O que é um código genético? É uma instrução do que deve se formar, aquela árvore deve produzir. Então é importante que você entender que na vida, diga assim, na vida, sementes são tudo aquilo que Deus coloca na minha mão para que eu lance para o mundo. Tudo que Deus te deu, todo dom, todo talento, tudo aquilo que Deus te deu para você lançar no mundo, é uma semente que vai determinar uma colheita. Amém? Gálatas 6:7 nos dá um princípio maravilhoso. Diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Digo, o que eu semear, eu vou ceifar, eu vou colher. Eu quero dar para vocês algumas sementes que trazem colheitas de sucesso. Diga assim, pensamentos são sementes. Há um escritor chamado Gustave Flaubert, um francês. Ele diz o seguinte, ele faz na verdade, uma observação maravilhada. Ele diz assim, pensamentos são verdadeiros necrófilos. Pensamentos. Ele fala assim, para que
visitar o cemitério, basta olhar a cabeça das pessoas. Ele está dizendo o seguinte, que as pessoas têm muita besteira, tem morte na cabeça. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: pensamentos são sementes de vida ou de morte. Amém? O que é que você pensa a respeito de si mesmo? Os neurocientistas chamam de pensamentos ruins de pensamentos tóxicos. Toda vez que você pensa algo ruim na sua mente, o pensamento acontece aqui, nessa parte frontal, chamado de córtex pré-frontal ou neocórtex. Toda vez que você pensa alguma coisa racionalmente, você imediatamente faz com que o hipotálamo produza uma resposta no sistema endócrino. Por exemplo, se você vira a esquina e dá de frente com um leão solto, o que você pensa? Vou morrer. Racionalmente você pensa nisso. Mas imediatamente aqui, o córtex neofrontal, ele envia um sinal para a hipófise, e a hipófise liga o sistema endócrino, e as glândulas suprarrenais produzem adrenalina. E a adrenalina, ela é importante porque ela manda mais sangue para o músculo do coração e para os músculos do seu corpo, para você poder correr. Mas vocês sabem qual é o hormônio do estresse? Cortisol é um deles, mas o cortisol ele vem por causa da adrenalina. Porque a adrenalina que não se dissipa começa a produzir muitas comorbidades. Problemas de coração, ataque cardíaco e muitos outros. Pessoa estressada é pessoa que não conseguiu liberar a adrenalina e voltar para o estado de paz. Portanto, quando você fica pensando coisa ruim, ódio, raiva. Você já viu, por exemplo, uma pessoa irada? O que acontece com a pessoa irada? Qual é a aparência de uma pessoa irada? Você já reparou que uma pessoa fica com raiva, a narina abre? Já percebeu isso? Por quê? Por causa da adrenalina. Aumenta o batimento cardíaco, o coração precisa mais de oxigênio. Imediatamente você tem que respirar mais ofegante. Você está querendo matar o outro, você está querendo voar no pescoço dele. Pensamentos tóxicos. Por outro lado, um pensamento de alegria, de paz, provoca em você uma resposta do sistema endócrino. De quê? De endorfina, de serotonina, de dopamina, de acetilcolina, todos os hormônios do bem. Pessoas assim vivem mais. Olhe para a pessoa ao teu lado. Pensamentos são sementes. O que você alimentar, você vai colher. Já ouviu falar? Vocês sabiam que a Organização Mundial da Saúde diz que mais de 90% dos cânceres são de origem psicossomática? Psico é mente, soma é corpo. Somatizar significa trazer para o corpo o que está na mente. Você fica doente por causa dos teus pensamentos. Olhe para a pessoa do teu lado. Diga assim, Goosefraba. Você já assistiu aquele filme com Jack Nicholson? Acho que é terapia de choque, que o indivíduo ficava nervoso. O terapeuta falava, Goosefraba. Para a pessoa dar uma acalmada. Olhe para a pessoa e fala, Goosefraba.
Nessa hora, ao invés de você ficar alimentando tudo que é pensamento ruim, ouça louvor, tá preocupado, entrega para Deus seus temores, amém ou não, as suas ansiedades, entrega para Deus, deixe que Deus faça uma obra de restauração na sua mente. Quantos aqui querem ser vencedores? É muito importante que você aprenda a controlar o que você pensa. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim. Está com mágoa de alguém, está com raiva, põe um cântico de louvor, leia a palavra, foge de gente que vai insuflar em você mais sentimentos contrários. Se aproxime de gente que vai dizer, calma, fica tranquilo, Deus vai te dar vitória. Isto determina vencedores, pessoas bem-sucedidas. Diga assim, tempo é uma semente. Quantos aqui são empresários, tem algum negócio? Se alguém te falou que tem um negócio que é muito bom, e que você não precisa investir muito tempo, ó, um negócio bom, você vai ganhar muito dinheiro e vai investir pouco tempo, sai fora. Não existe tal negócio. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, se você quer prosperar, vai ter que dar duro, vai ter que investir tempo, vai ter que investir dinheiro, vai ter que se preparar, vai ter que estudar, amém ou não? Ninguém chega ao nível da proficiência assim. Ah, vou fazer um cursinho rápido. É uma droga. Tempo é semente. Investir tempo significa colher excelência. Amém? Tem gente que pensa que vai para o vestibular e vai chutar e vai baixar um anjo lá e que vai dar uma luz que ele vai acertar tudo. Querido, a probabilidade é que você não passe. Tempo é fundamental, são sementes. Investir tempo é fundamental, não importa o que você faça. Se você quiser ser uma pessoa de sucesso na tua vida profissional, quer ser um bom pai? Fala, não quero investir tempo, eu vou dar dinheiro para eles. Mas tempo eu não vou. Não pense que os seus filhos vão amar você. Tempo é necessário. Amém? Diga para a pessoa ao teu lado, invista tempo naquilo que lhe é caro, naquilo que é importante. Terceira coisa importante você entender. Diga assim, sucesso não é rápido. Você já ouviu falar de currículum vitae? Currículum vitae, o que significa? Isso é uma expressão latina. Experiência de vida. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, você não constrói um currículum vitae de uma hora para outra. Você precisa de experiência. Amém? Isso vale para tudo. Vale para o nosso relacionamento com Deus. Isso vale para o nosso relacionamento com a nossa esposa. Eu casei apaixonado pela Lília. Eu falava para Deus, ou eu caso ou eu vou acabar pecando. Eu não conseguia pensar em outra coisa, só queria dormir com ela. Dormir não, ficar bem acordado. Estou casado há 32 anos com essa mulher maravilhosa. Mas hoje, a gente pode olhar para trás e dizer, nós nos amamos muito, mas muito mais do que antes. Porque nós construímos uma história. Eu olho para trás, eu vejo uma história maravilhosa. De lutas que tivemos juntos. De um apoiando o outro, de um sendo fiel ao outro. De um encorajando o outro. Isso, não dá para ter isso. Em 2 anos, em 3 anos. Tem que passar uma vida. Amém? Diga para a pessoa do teu lado. Dá para construir um relacionamento duradouro. Com sementes. Diga assim, palavras são sementes.
A Bíblia diz: o poder da morte e da vida estão na língua. Não fica falando besteira. A palavra tem poder espiritual. Amém ou não? Declare coisas boas a respeito da sua vida, a respeito da sua família. Tem pais que dizem para os filhos: moleque, você é um desastrado. Depois não sabe por que o moleque vira um desastrado. Declare sobre as pessoas que você tem sobre as quais tem autoridade. Declare coisas boas para elas. Para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos. Agora eu estou na época dos netos, né? Eu chego para o Enzo, ele chega perto de mim: o vovô te ama muito. Eu falo: quem é o menino mais lindo do mundo? Ele fala: é o Enzo. Já tem autoestima elevada. Porque ele ouve isso da nossa parte. Ele nem titubeia, está lá vendo o celularzinho dele. Quem que é o mais amado do mundo? Ele é o Enzo. Declare coisas boas sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a tua história, e você vai ser preparado para receber uma grande colheita. Relacionamentos são sementes. Isso aqui é muito importante, viu, gente? Tem pessoas que trocam de amizades como trocam de roupa. Usam as pessoas. Mas você sabia que quem tem amigos nunca passa necessidade? Essa, se eu pudesse te dizer que é uma lição preciosa para você guardar num cofre e não deixar ninguém te roubar, é essa advertência. Por onde você passar, deixe para trás relacionamentos. Na vida, pessoas que conhecem. Eu conheço uma pessoa que conhece uma pessoa que conhece uma pessoa que conhece o presidente da República. Eu conheço uma pessoa que conhece uma pessoa. Quem cria relacionamentos verdadeiros, que tem uma história de amizades da vida inteira, não vai ficar com uma porta fechada, porque alguma porta vai se abrir. Porque quando uma porta se abre para mim, eu me preocupo com os meus amigos. Então não traia suas amizades. Não troque as suas amizades. Mudou de patamar, mudou de empresa, subiu mais. Continue tratando os velhos amigos como se fossem os melhores amigos. Por quê? Porque algum dia o mundo gira. Quem está em cima vai estar embaixo. E aqueles que estavam embaixo e foram ajudados serão aqueles que te estenderão a mão para que você suba novamente. Amém? Diga assim: relacionamentos são sementes de sucesso. A Bíblia fala de dois amigos que eram muito chegados, mais chegados do que irmãos: Davi e Jonatas. Jonatas era o filho primogênito de Saul. Portanto, ele era o sucessor do rei. E Saul queria matar Davi. Acontece que Jonatas amava a Davi. E Jonatas protegeu Davi e deu inclusive a sua capa para ele, dizendo: não, o rei vai ser você. Isso é que é amigo, né? Saul morreu, Jonatas morreu, eles morreram numa batalha e Davi foi feito rei. Mefibosete, quando houve a guerra em que Saul morreu e Jonatas morreu, a ama de leite que cuidava de Mefibosete o deixou cair ainda muito pequeno. E ele ficou, a gente não usa mais o termo aleijado, né? Ficou portador de deficiência. E ele cresceu escondido, porque naquele tempo, quando um rei sucedia outro, a primeira coisa que ele fazia era matar a descendência. Se sobrasse algum do antigo rei, ele tinha que matar. E um dia, Davi veio na cabeça dele: escuta, será que existe algum descendente de Jonatas para que eu possa agir com ele com benevolência? E ele mandou um servo ir procurar.
Não, tem um filho de Jonas chamado Mefibosete. Quando Mefibosete fica sabendo que o rei quer falar com ele, ele falou, pronto, eu estou morto. Ele vai me matar para não deixar descendência. Quando ele chega na presença de Davi, Davi o abraça, o beija, dá para ele gratuitamente todas as terras que era de Saul. E fala, a partir de hoje, você vai sentar comigo e vai fazer as refeições junto comigo no palácio. Sabe o que é isso, querido? É uma colheita de uma semeadura de amizade. Por isso que eu estou dizendo, sucesso não é abracadabra, sucesso é você trilhar o caminho olhando para os sinais. E um dos sinais que você precisa observar é o sinal da semeadura. Semear boas sementes. Olhe para a pessoa do teu lado. Semeie boas sementes. Porque quem semeia boa semente tem uma boa colheita. Bondade é uma boa semente. Orações são boas sementes. Gratidão são boas sementes. Dinheiro é uma boa semente. Muitas vezes as pessoas querem pedir a bênção de Deus na área financeira. Quantos aqui acham que Deus tem interesse que você seja próspero financeiramente? Olha para a pessoa do teu lado, pergunte se você acha que ela crê nisso. Mas para você colher finanças, você tem que semear o quê? Finanças, dinheiro. E no reino de Deus, quando você ajuda alguém, quando você é fiel nas ofertas, no dízimo, na caridade, na ajuda aos necessitados, às vezes não é aquela pessoa que vai te dar a colheita. Eu já aprendi isso. A Bíblia diz, quem dá aos pobres empresta a Deus. Às vezes aquela pessoa para quem você dá nunca vai poder te retribuir. Mas Deus anota lá e fala assim, deu para fulano, eu vou usar aquele ciclano lá para abençoá-lo no meio do caminho. E é assim que faz. Olha para a pessoa do teu lado e diga, Deus nunca vai ficar te devendo nada. Diga, o melhor investimento que você pode fazer é no reino de Deus. Diga, finanças também são uma colheita da semeadura. Então eu quero dizer para você, querido, nunca seja avarento. Este é um segredo, meu querido, que você tem que levar a sério. A Bíblia, o texto que eu comecei lendo diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará. É uma lei de Deus, meu querido. Se você quer ser uma pessoa próspera financeiramente, seja generoso. Avarento não prospera. Você acha que a avareza vai te deixar mais rico? Não. Dinheiro tem que girar. Dinheiro que sai na tua mão é uma semente que você faz na vida de alguém, no reino de Deus, entendeu? E isso vai produzir frutos da mesma maneira que quem come a semente e não planta, nunca vai ter uma colheita. Mas tem gente que diz assim, não, Deus precisa me dar mais para eu começar a ser generoso. Não, você pode ser generoso com pouco. Porque generosidade não tem a ver com montante, com o quanto você dá. Generosidade é um ato do coração. Vocês sabiam que as pessoas pobres, muitas vezes, são muito mais generosas para dividir do que os ricos? Você já viu, você vai no meio do povão, querido, eles estão comendo churrasco, está todo mundo dando risada, está todo mundo batendo papo, a pessoa começa a subir de nível, já começa a ficar solitário, né? Porque está com medo de alguém pedir dinheiro para ele. Misericórdia, eu prefiro ficar sozinho. Semeadura traz uma colheita. Diga assim, não poderemos colher se não semearmos. Diga, nossa colheita será da mesma espécie que aquilo que semeamos.
Diga assim: Deus sempre nos dá sementes para criarmos o nosso futuro. Amém? Davi tinha uma funda para fazer dele o grande guerreiro e depois o rei. A viúva de Sarepta tinha o suficiente para somente uma refeição. E ela investiu no profeta Elias. E durante 3 anos da fome, não lhe faltou. Olha para a pessoa do teu lado: você tem alguma coisa que Deus te deu? Pode ser dinheiro, pode ser uma ideia, pode ser um conhecimento, pode ser saúde, pode ser tempo, pode ser uma habilidade, pode ser para um dom. Quem não semeia, não colhe. Você vai sair daqui hoje sabendo que tudo que você dá para o mundo é uma semeadura. Então tome cuidado, seja amoroso, seja encorajador. Eu vivo recebendo gente que vem, casais que vêm falar, ela não me ama, eu também não amo. Querido, é o contrário. Você quer que a tua mulher seja uma mulher que te ama? Seja amoroso com ela. Primeiro, porque primeiro você semeia e depois você colhe. Amém ou não? Tudo na vida é assim. Se você não semear, não vai colher. 2 Coríntios 9, de 6 a 11, o apóstolo Paulo diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribui segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos, aqui esse restante do texto mostra qual é a vontade de Deus para a tua vida. Diga para a pessoa do teu lado: esta é a vontade de Deus para a tua vida. Deus pode fazer-vos abundar, diga abundar, em toda graça, a fim de que tendo sempre, diga sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, quem é este? Diga: Deus. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também, suprirá e aumentará. Diga para a pessoa do teu lado: não vai diminuir não. Diga: aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Diga para a pessoa do teu lado: enriquecendo-vos em tudo. Para quê? Para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Desde que você nasce, você começa a lançar sementes no mundo. Sabe aquele amigo de infância que você tem desde que você era pequenininho? Nunca o abandone. Continue sendo generoso com ele. As pessoas com as quais você trabalha, continue sendo generoso com elas. Lembrando delas, às vezes mandando um cartão de Natal ou um cartão de aniversário, sabe? Mostrando deferência, relacionamentos, tempo, tudo que você investe na sua vida vai trazer retorno. Eu comecei dizendo que a estrada do sucesso, ela é sinuosa e é longa. A verdadeira prosperidade não se conquista do dia para a noite. É para a vida inteira. Sabe, querido? O tamanho da colheita que você quer fazer é determinado pelo tamanho da semeadura que você faz. Você quer prosperar muito?
aprenda a investir muito. Em tudo, não estou falando só de dinheiro, não. Quando você escolhe a tua profissão, você já tem que dizer, eu vou ser o melhor. Talvez não o melhor do mundo, mas o melhor que eu posso ser. E se você, em tudo que você fizer, tiver excelência, não tem como não prosperar. Porque o que sobra no mundo é mediocridade. Excelência é uma agulha no palheiro. Mas não basta ter só excelência intelectual, excelência financeira. Tem que ter excelência nos relacionamentos. Tem integridade no que você faz. Criar uma história, um currículo, um vitae, onde as pessoas vão dizer, essa pessoa é séria, pode confiar nele. Porque ele não vai te deixar na mão, amém? E isso é o que Deus tem para a tua vida. E sobretudo, Deus está te dizendo, eu vou lutar a seu favor contra os seus inimigos, para que você seja mais do que vencedor. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos podem aplaudir o Senhor? Nesse momento eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou fazer uma oração pela tua vida. Eu não sei qual é a luta pela qual você está passando. Se é uma luta emocional, hoje você pode dar um basta nas lembranças que te ferem, nos pensamentos tóxicos que comprometem a tua saúde, que te tornam um cativo e não um libertador. Se o teu problema é familiar, hoje é hora e momento certo para você começar um novo estilo de vida nos seus relacionamentos familiares. Se é profissional, se é financeiro, para cada uma dessas colheitas que você deseja, Deus tem um tipo de semente. Mas tudo começa no teu relacionamento com Deus. Senhor, eu estou orando por esse povo aqui, porque o Brasil está vivendo a crise. Mas o Senhor tem me dito que aqueles que te temem vão passar pela crise e não vão ser destruídos por ela. Por causa do teu favor, por causa do teu poder e da tua capacidade de nos ajudar, de criar as circunstâncias favoráveis. Por isso eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor fortaleça a alma, o espírito e o corpo dos seus filhos. Que dê sabedoria, que revele as estratégias, para que eles passem pela crise e nela sejam muito prósperos. Para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu te peço que as lições preciosas que foram trazidas hoje aqui sejam colocadas em prática por cada um de nós. Nós precisamos da sua ajuda. Sozinhos nós não damos conta. Mas hoje nós queremos te pedir, ajuda-nos, Senhor. E queremos lançar hoje a nossa semente de fé. Porque a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Por isso nós apresentamos ao Senhor as nossas petições, as nossas lutas, e cremos que o Senhor estenderá a tua mão sobre as nossas vidas. Fala com Ele agora, querido. Fale para Ele qual é a tua área de dificuldade, do milagre que você precisa. Senhor, fala com cada um de nós aqui hoje, segundo a nossa necessidade. Obrigado pelas vidas que o Senhor coloca na nossa vida, que são placas indicadoras do caminho do sucesso. Obrigado até pelos inimigos que vêm e se transformam treinadores para nos fortalecer. Mas sobretudo, obrigado por podermos semear, e aquilo que semearmos, nós colheremos. Ajuda-nos, ó Deus, a semear boas sementes no mundo,
para colhermos uma grande colheita de prosperidade, para a honra e glória do teu nome. Na terra do Egito, quando as pragas vinham, elas chegavam sobre os egípcios, mas o povo de Israel não sofria. Deus é capaz de fazer isso, queridos. Você crê que Deus é capaz de fazer isso? O Brasil, de fato, está passando por um momento, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Este é o ano do Shemitah. Eu disse para vocês que o ano do Shemitah é ano de juízo para alguns e de bênção para outros. Eu disse que haveria um grande abalo ainda econômico nesse ano. Vocês vejam o que está acontecendo na Grécia. Eu não sei, eu creio que ainda vai acontecer uma coisa muito mais séria. China também. O mundo, na verdade, está passando por um grande abalo. Mas eu não estou aqui para amedrontá-los. Eu estou aqui ao contrário, para dizer: levante as vossas cabeças e exultai, porque há um Deus dos céus que está sobre todas essas coisas. E essa é a hora de Deus fazer a separação entre aqueles que o servem e aqueles que não creem nele. O testemunho que nós ouvimos é muito sério. Deus está à procura de parceiros assim, de gente para quem Ele vai dar muito mais do que a pessoa precisa, porque Ele sabe que aquele excedente será distribuído para o seu reino. Viver uma vida próspera passa por uma mudança de mentalidade. Deus ama os generosos, quem dá com alegria, dá amor, dá perdão, dá encorajamento, quem investe tempo, tudo que você considera importante e investe o seu melhor, com integridade, vai trazer retorno. Você crê nisso? Então diga: Senhor meu Deus, diante deste tempo de crise, humildemente, eu te peço, coloca as pessoas certas na minha vida. Mostra-me o caminho. Eu estou disposto. Eu sou ensinável. Estou disposto a fazer a minha parte. Mas eu creio que na minha incapacidade, tu serás o meu capacitador. Quando eu sou fraco, eu sou forte em ti. Quando é impossível para mim, não é para ti. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Por isso eu te agradeço, porque eu e a minha casa não seremos destruídos. Não importa a crise que virá sobre o mundo, eu estou debaixo das tuas asas, da tua proteção e da tua bênção, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Se eu quero que você guarde uma lição de tudo que a gente falou hoje, é que você tem um embornal cheio de sementes para distribuir no mundo. Escolha bem as sementes que você vai lançar. Que sejam de amor, de generosidade,
de fidelidade, de integridade, de amizade, porque tudo que o homem semeia, ele também vai colher. Amém? Nunca é tarde para começar de novo. Porque o que Deus está te dizendo é: não olhe para trás. Deus está fazendo algo novo na tua vida, colocando um caminho no deserto, no ermo, para que você possa trilhar. Amém? Levante a mão para o céu. Senhor, que a graça de Jesus, que o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com a minha vida todos os dias até o fim. Amém. Semana abençoada para você.